Não procure lógica nas imagens que pinto, nem coerência nas palavras que te escrevo. Não tenho pretensão em representar o real, mas fazer da arte uma escapada da rotina monótona e dura, que tenta tomar e amarrar a realidade do país. Criar é ainda um gesto de resistência, uma tentativa de respirar e sobreviver. Recriar um mundo diferente, se possível melhor, ainda que dure somente um instante. Obras artísticas são falas dessa resistência, carregada por imagens e histórias a serem interpretadas. Olá, boa noite a todos. Esse que vocês viram aí nesse vídeo, ainda há pouco, produzido pela Manarte, até agradecer a Manarte que a gente pegou lá do YouTube. É o Otônio Mesquita, que é um dos nossos entrevistados, uma pessoa que a gente vai conversar hoje aqui, né? E ele é um grande artista, né? Mas antes de apresentar um pouquinho da biografia dele, vou só falar que a gente está aqui no Tertúlia Amazônica, né, para começar mais um programa. E hoje está aqui os três, eu, o Valquimar e o Kevin Borges, todos Borges, né? Para a gente apresentar esse programa e trazer um pouco de arte, de cultura para vocês, né? Nesse espaço cedido aqui pelo Fato Amazônico. E nunca é demais lembrar que o Fato Amazônico está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, está também na web rádio, que a gente baixa lá pela Play Store. E acompanhe a gente, acompanhe o Fato Amazônico, tem sempre boas notícias, sempre acompanhando os fatos que acontecem na nossa Amazônia. E como o nosso programa é sobre cultura, a gente vai trabalhar sobre cultura a partir dessa perspectiva mais amazônica. E hoje, como eu falei anteriormente, a gente vai falar com Otônio Mesquita, né? Só uma breve apresentação do currículo Lattes, ou Leites, como alguns dizem aí, né? Graduação em Comunicação Social, Jornalismo, lá pela Universidade Federal do Amazonas, nossa querida UFAM, que eu passei muitos anos lá, acho que, né? Menos o Kevin é da UEA, mas enfim, ele compartilhou um pouco dessa história também. Graduação em Belas Artes, Gravura, na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e com mestrado em artes visuais também pela UFRJ, e o doutorado pela UF, Universidade Federal Fluminense, né, que deu origem a esse livrinho que está bem aqui na mesa, que é o... Pode mostrar pra gente, Val? La Belle Vitrine, eu não sei como pronuncia em francês, eu estou inventando aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Deu origem a esse livro, que foi um livro que eu tive a oportunidade de utilizar para fazer um pedacinho do meu mestrado, que foi sobre Milton Atum, e eu falei sobre a cidade de Manaus, né? E eu citei um pouquinho desse livro aí. E aí a gente está aqui, agora eu acho que as palavras a gente pode passar pro professor Otônio, pro nosso artista Otônio, que é um artista, isso eu falei da parte mais acadêmica, né? Da parte mais artística, assim, a gente sempre vê, né, o Otônio aparecendo aí na crítica, aparecendo nos jornais, né, nas exposições, nos vídeos, né, a gente sabe que ele é um artista que gosta de experimentar várias técnicas, né, gêneros artísticos, então há uma mistura, né, que acaba criando uma espécie de universo otoniano, né, que a gente coloca entre aspas, mas nem precisava essas aspas, porque ele de fato mostra algo muito importante da nossa cultura amazônica, porque mostra a arte no seu estado diverso, plural e bonito que ele é, né? Agora, com você, Otônio, se apresenta um pouquinho para a gente e para o pessoal que está acompanhando a gente. Boa noite, muito obrigado por essas belas palavras e lembranças. Cumprimento a todos os espectadores, eu não sei como é que chama, os que seguem o Fato Amazônico, e sobretudo os Borges que tiveram a delicadeza de me chamar para essa conversa, para falar sobre arte e cultura. É algo que a mim reanima em especial, e nós estamos sempre carentes dessa conversa. Eu acho que é fundamental. Ok? Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu não sei se tem um preâmbulo
da questão de uma síntese do livro, ou vocês preferem uns questionamentos e eu possa responder? Como é que fica? A gente vai trabalhar como a importância de você muito significativa, muito ampla, muito profunda. A gente dividiu em dois aspectos. Um são perguntas da obra e depois sobre o livro especificamente, tá? Então a gente traçou aqui algumas questões e, como a gente disse assim, é muito amplo, né? E eu posso começar, né? Eu posso, eu fazendo pesquisa, eu encontrei um trabalho, uma dissertação de mestrado da Tatiana Lima da Silva. E a obra dela, a dissertação dela, que merece ser um livro, no meu entender, meu modesto entender, chama-se Ottoni Mesquita, 1979-1989. Arte Contemporânea e Subversão. Ela faz um recorte dessa trajetória desses 10 anos, pegando obras e um contexto amazonense, né? E trabalha isso junto com um contexto histórico, político e artístico, né? E dentro dessa obra, que é bem interessante, que mostra obras daquela década, desses 10 anos, e inclusive recortes de jornais, né? Havia todo um movimento, né, nessa linha. Quando a gente vê as obras e hoje vê as obras mais atuais, a gente vai percebendo que existe uma certa... Acho que aqui eu não tenho a compreensão técnica da arte, mas parece que vão usando outras técnicas, apurando mais os elementos da arte, né, o produto da arte. E é nesse sentido, Tony, que a gente pergunta aqui para você, eu pergunto para você, nesses 10 anos que a pesquisadora Tatiana trabalhou, eu te pergunto, criar, isso são as palavras suas, criar é um gesto de resistência, né? Essa fase do Ottoni de 1979 a 1989, ela tinha muito mais esse ativismo político, social, econômico, ou ele ainda é a mesma vertente, ainda é a mesma verve? Bom, obrigado pela essa lembrança do trabalho da Tatiana, que ela fez várias entrevistas e, na verdade, ainda eu não vi o trabalho final. Eu gostaria muito de ter contato com esse trabalho. Teve um outro trabalho nesse sentido que era específico só dos anos 80, que foi o trabalho da Karen Cordeiro também, que era uma dissertação de mestrado, que virou uma publicação com um resultado bem significativo. Eu acredito que o da Tatiana esteja no mesmo nível e vou torcer para que isso vire um livro. Eu acho que, de qualquer forma, estimula e traz algumas discussões. Agora, sobre essa questão que você levanta, das diferenças, eu acredito que o artista, como a arte, vão sendo modelados num mesmo processo. À medida que ele se modela, a arte modela a arte remodela o artista. É uma discussão contínua que vai se transformando e, particularmente, a minha pessoa, eu me sinto completamente vinculado à questão dos processos artísticos. Quer dizer, a minha vida, grande parte, ela está tomada por isso. O primeiro plano da minha vida é fazer arte. E a partir de 79, que é um período significativo, que eu ainda não tinha saído para Belas Artes, mas eu já me achava um artista plástico naquele momento, tinha algumas outras pretensões, tinha um determinado repertório, e, como todo artista, em todos os momentos, tinha muitas limitações. E isso, eu estava concluindo naquela época o jornalismo, e eu passei a priorizar exatamente naquele ano de 79, muito mais o conteúdo do que a forma. E depois que eu fui para Belas Artes, eu tive que olhar com mais atenção a questão da própria reprodução
da forma, da reprodução da realidade, que é algo que eu sempre digo que a realidade não me interessa muito. Eu gosto muito de revelar ou de apresentar outros aspectos que não os reais, outros que deem possibilidades para voar, para transcender. Mas a formação acadêmica, ela tem as suas exigências. E aí, como o desenho de modelo vivo, o desenho de observação, o desenho artístico e várias outras coisas que são enriquecedoras, com certeza, para o repertório, para o vocabulário do artista. E é o que eu digo, eu tive que me dobrar perante aquelas exigências. A princípio, me rebelei, como grande parte das pessoas, de artistas que chegam às universidades, que aí acham tudo acadêmico, arcaico, mas se foi para lá, é necessário que se submeta a alguns dos padrões, porque senão não vai ter sentido passar pela universidade e não ter tido o domínio daquela linguagem, daquelas técnicas. E eu creio que a Belas Artes foi uma mãe nesse sentido para mim, porque eu acredito que captei muitas coisas, não só dos professores, mas sobretudo dos contatos com os amigos. A prática diária era algo exultante, era algo muito feliz para mim. Pela primeira vez na vida, eu não estava trabalhando, o meu trabalho era algo totalmente prazeroso, que eu desenhava, pintava, fazia isso o tempo todo, que eu não tinha que ter um trabalho outro que me ocupasse sem prazer, como eu tinha tido desde os 15 anos de idade. Então, a partir dali, eu tinha aberto mão de um emprego público que eu tinha feito a partir do jornalismo e abdiquei disso e fui para uma bolsa bem mínima para viver no Rio de Janeiro. E a partir disso foi algo muito prazeroso, ter que passar por muitos perrengues, mas ter os avanços. Eu acreditei que isso era muito importante e eu digo que eu fui sendo construído nesse processo. O processo de formação acadêmica, digamos, na Belas Artes, foi algo muito importante, mas o retorno, mais importante ainda, na tentativa de aplicar e frente a uma realidade completamente diferente e tendo que assumir algumas posturas que até então eu não tinha, porque eu retornei e logo em seguida eu comecei a ministrar aula na universidade. A princípio, como um professor tipo substituto, no primeiro semestre, quando eu fiz um concurso também, e isso era algo que limitava, mas de qualquer forma, eu penso que ao administrar ou assumir turmas, eu tive que ter um novo aprendizado, novas leituras, muito estudo. Quando eu voltei e assumi na universidade, eu estudava de manhã, de tarde e de noite, porque eu tinha que assumir 4 disciplinas diferentes e algumas não estavam exatamente dentro da minha formação, eram vinculadas às artes, mas 2 delas eram 2 cursos dentro da Escola de Belas Artes. Então eu tinha que ficar ligando para os amigos, pegando leituras e estudando muito, que foi a base da minha formatação para o concurso que aconteceu meses depois. E o que eu digo? A partir dali, eu estou refletindo agora que eu tive limitações daquilo que eu queria fazer, mas, por outro lado, eu tinha que pensar para quem eu estava trabalhando. Eu levava muito a ferro e fogo o meu compromisso com os alunos, com as coisas que eu tinha que assumir, com as disciplinas. E eu também fazia exigências muito rigorosas com ele. Então, eu dedicava todo o meu tempo àquilo e eu queria um retorno. É lógico que eu tive muitos desentendimentos, muitas dificuldades, eu era muito mais jovem, mais de rompantes, mais descontrolados. E o que acontece é que isso também me modelou. Então, à medida que eu fui desenvolvendo essa relação
da minha arte e a arte que eu tinha que desenvolver para aqueles que estavam entrando nos cursos de educação artística, mas muitas vezes alguns jamais tinham experimentado qualquer prática de desenho, pintura ou qualquer coisa do gênero. Então era necessário desenvolver parte do meu repertório como exercício. Então eu tirava muito da minha prática para a sala de aula, de muitos exercícios, muitas coisas, e é verdade que eu tinha uma noção de Amazônia, por exemplo, daquela coisa da representação, com uma imagem simbólica, ou da própria paisagem, ou no máximo uma simbologia de uma mulher, ou um outro elemento, que estava muito em voga também, essa discussão em torno da preservação da Amazônia. Bom, dentro do curso de jornalismo a gente trazia essa discussão também muito fortemente. Então, eu acredito que ao longo desses anos, a partir dos anos 80, quando eu retornei e comecei a desenvolver muito mais do meu lado experimental, essa Amazônia começou a aparecer não mais como uma representação, mas como o próprio elemento, alguns elementos retirados. É lógico, a representação está até hoje, o figurativo está no meu trabalho até hoje, mas muitas vezes eu faço e tendi muito mais a instalações e a performances. Então, eu acredito que o diferencial entre 79 e 2019, por exemplo, você não vai dizer que é a mesma pessoa, é outra, ainda que discuta a Amazônia, os dois trabalhos, mas as abordagens são bem distintas. Então, eu acredito que esse cara que se transformou à medida que a arte o manipulou, ele também se tornou outra pessoa, basicamente. Ok? Oi, Otônia, uma pergunta assim mais genérica, né? Para o pessoal que está assistindo a gente entender também, né? O que seria a arte? Né? E eu acho que isso é um privilégio para a gente também, né? Para a gente saber o que é arte para um artista, né? O que seria a arte, né? Para você, né? Eu sei que é uma pergunta, parece assim, a gente que é de literatura aqui, né, a gente sempre vem aquela pergunta pra gente, o que é literatura, né? O que é literatura? Sempre pergunta o que é e pra que serve, né? E a gente fica assim, né? Mas toda vez a gente reformula isso, né? A gente acaba mudando nossos conceitos, né? E a gente queria saber de ti, assim, o que é arte? Bom, eu vou recorrer a dois pensadores, tá? Um historiador, que é o Fischer, não, é o Gombrich, que ele vai dizer que não existe essa coisa de arte. Arte, o que existe são artistas, são pessoas que produzem. E aí ele vai incluir nisso não só aqueles que pintam, que fazem música, teatro, arquitetura, mas aquele que faz um sapato bem feito, um vestido, um bolo, as diferentes coisas, que eu entendo que isso seria aquele que faz, que dá uma configuração diferenciada, que é um outro termo também utilizado por ele e pelo Fischer. O artista é aquele que dá configuração, e para ele ser diferenciado, ele precisa trazer uma configuração com repertório próprio, na minha compreensão. E aí chamaria a atenção de um outro teórico da história da arte, que agora eu não vou lembrar, não estou lembrando o nome dele, um francês, que fala que a arte está nas mãos do homem, naquilo que tudo que o homem toca e organiza, mesmo que seja a arrumação de umas achas de madeira, a maneira de dispor isso estaria um senso estético. A maneira como se colocou as cadeiras, como se colocou a mesa, como se escolheu esse espaço ou qualquer outro aspecto. Então, qualquer concepção do homem seria algo artístico. E o outro, que me lembra que é da literatura, é o Paulo Leminski, que vai dizer da poesia, né? Porque que não serve para nada. A princípio, seria isso. Para nada é uma provocação, na verdade, porque não serve para vender a princípio. Só que eu não posso dizer muito isso da questão das artes, porque grande parte das tendências que a arte tomou foi de venda, de comércio. Agora, eu tenho uma compreensão arcaica
arcaica mesmo no sentido lá paleolítico, que a arte é como aquilo que está nas paredes, os bisões e outros sentimentos desenvolvidos por uma necessidade própria. Ela não é algo premeditado, do meu ponto de vista. É lógico que eu sou uma percepção, eu não posso generalizar. Mas, de qualquer forma, eu compreendo essa arte como algo essencial para a sobrevivência. É algo complementar, é algo que socorre a algumas pessoas que estão em risco, que têm necessidade e não aceita o mundo da forma que se apresenta. Precisa desse subterfúgio, talvez, ou dessa essência, para se colocar de pé e se fazer andar. Ela, do meu ponto de vista, é algo que nos sustenta grande parte daquelas pessoas que se seguram graças a essa prática, a esse gesto mágico, alguma coisa que eu não saberia explicar. Porque, na minha compreensão infantil, quando eu desenhava, bem antes de escrever, eu não tinha compreensão de o que era aquilo. Eu só sabia que era algo muito prazeroso e que eu tinha que fazer. Eu tinha muita vontade. Eu queria desenhar, eu queria riscar. Eu comecei riscando nas paredes de casa, que nem um paleolítico mesmo, mas todo papel que me davam eu desenhava, e eu tinha uma fixação, era compulsiva e um pouco autista, porque esse era o mundo que eu habitava. Então, eu não sei se eu sirvo de parâmetro e se o que eu digo serve para outros, mas eu acredito que arte não é para fama, não é para grana, ela é para viver, basicamente. Ele foi fundo, né? pegou pesado realmente, né? Eu acho que essa concepção sua, Tony, ela é uma concepção que também ela acompanha, em alguma medida, as nossas concepções acerca de arte de maneira geral, né? Seja quando a gente está tratando de música, literatura, ou qualquer uma outra arte que a gente esteja avaliando. Ô, Tony, você falou uma coisa que eu senti vontade de retomar, que foi sua fala sobre a sua ida à Escola de Belas Artes, né? E aí, o olhar que você passou a ter na sua própria produção artística. Você disse assim, que a representação da Amazônia, ela se tornou cada vez mais presente. Quando você se reportou a isso, né, você estava querendo dizer que você utiliza a partir de então, nesse momento da sua vida, elementos na própria produção em si, ou é mais uma questão de concepção da arte mesmo, algo nesse sentido? Bom, quando eu fui para Belas Artes, eu já tinha feito algumas coisas que já tendiam também para uma história da Amazônia, alguma coisa ilustrativa. Era muito ilustrativo. Ou fazia aquela paisagem, que eu já tenho uma pintura de 1975, onde eu pintei, fiz aquela paisagem tradicional que muita gente fazia, que parecia um pouco do Branco e Silva, um pouco do Moacir, que é aquela coisa do lago, com a gaivota, com as plantas, aquela coisa que estava no nosso imaginário, e grande parte era um clichê. É um clichê de todos que vão pintar. Aí pintam aquelas coisas com as araras, os periquitos, e enfim. Isso, de certa forma, entrou no meu trabalho bem no princípio, e depois eu comecei a fazer a parar algumas coisas, e tive umas representações mais surreais, com críticas à devastação, poluição, que eram temas recorrentes nos anos 70, e isso aparecia em grande parte no meu trabalho, mas também, eu digo, de forma limitada. E o que vai acontecer posteriormente, depois das minhas experiências
do retorno da Belas Artes, que a princípio eu fiz algumas instalações com objetos coletados numa praia, que eu tinha conseguido lá na Praia dos Cachorros, em 84, que eu me deparei com um cemitério clandestino de bois, e aí eu montei uma espécie de totem com as cabeças bovinas, trouxe para casa uma dessas cabeças, trouxe um maxilar de boi, e bambu, uma raiz de taboca, penas de pássaro e mais algumas coisas que eu coletei nesse passeio que o irmão da Socorro Oliveira Pereira, que era minha colega, tinha nos ofertado, estava aqui em Manaus, minha amiga irmã Kátia Alves, que hoje mora na Itália, e nós fomos num passeio de barco do outro lado do rio, e eu praticamente estava encalhado desde que eu tinha voltado em dezembro de 83. E nesse dia eu coletei esse material e quando eu cheguei em casa comecei a trabalhar, deu uma vontade de pintar o tronco de bambu, que está aqui na minha sala, por sinal. Até hoje ele tem algum desses elementos que me perseguem. Não sei se eu faço uma maluquice de tentar mostrá-lo aqui, para ter uma ideia mais louca, uma interação. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Não, aqui. Não sei. Aqui, está aqui. Só que o lado... Bom, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É um pedaço de um tronco, enfim. Esse elemento foi o primeiro elemento que, digamos, me desencalhou. Eu comecei a pintar esse elemento, e depois eu passei para os outros, e não sei exatamente a ordem, eu já fazia na Belas Artes algumas inscrições. Eram umas inscrições que não era uma coisa amazônica, era uma coisa arcaica, da origem do homem, que eu escrevia, fazia uns grafismos, e aí eu comecei a fazer isso com mais intensidade nesse período. E isso que vai gerar um trabalho que chama Fragmentos. Esse trabalho que é de 84, esse trabalho experimental, que inicialmente foi feito na Galeria Frânio Castro. E a partir dali eu percebi, juntei para essa exposição também muita coisa como ossos de peixe, pedaços de madeira, penas de pássaros, outros, tudo que eu encontrava, tudo servia. E foi legal porque eu também tive alguns insights relacionados com as técnicas, porque eu vinha da técnica de gravura e havia no Museu de Arte Moderna, no MAN, eu havia feito curso com a Diva Bus. Eu tinha sido até o estagiário, eu esqueci o termo, monitor dela nessa oficina de papel, que também era uma onda bem presente naquele momento no Brasil. Tinha o Otávio Roth, a Diva Blues, que eram de São Paulo, e tinha alguns de Minas e alguns que desenvolveram no Rio, e ela estava levando essa oficina para o Rio, e só que era o meu último ano da faculdade, e eu estava cheio das ideias, trabalhava desde 7 horas da manhã, eu estava lá no fundão, esperando abrir o ateliê, porque eu tinha uma sede desesperada de produzir, porque eu ia voltar para Manaus, e não sabia... agora apareceu um troço aqui no meio do caminho, não sei se está impedindo vocês. Então, o que aconteceu? A partir dali é que eu desenvolvi, juntei materiais do quintal da casa da minha mãe, muitas coisas que estavam participando daquela exposição. Então, era ver a Amazônia de outra forma. Eu lembro de um comentário de um garoto do Benjamin ou do IEA que disse: mas isso aqui tem no quintal de casa. Eu digo: então, é isso mesmo. Eu peguei coisa do meu quintal também e trouxe para cá. Aí eram as vértebras de tambaqui, outros peixes que eu fazia uma espécie de fósseis com papel. Então eu juntei um pouco da técnica da gravura com a técnica de papel, e eu tenho a pretensão de ter inventado uma outra forma de fazer papel, tanto que depois daquilo eu participei de outros eventos nacionais, me chamaram para participar no Rio, em São Paulo, e eu estava no grupo lá dos papeleiros
do Brasil, naquele momento dos anos 80, que estava muito rico nesses termos de técnicas variadas, alternativas, materiais terrosos ou os pigmentos naturais, né? E outros elementos. Sim, eu também trabalhava com pigmentos que eu juntava na beira da praia, e alguns estavam enterrados no quintal da casa da minha mãe quando eu voltei, porque eles tinham jogado fora um monte de coisa minha, e quando eu tive uma maluqueira de fazer uma horta, eu fui cavar o quintal, aí cavei um buraco e deparei com um saco de barro colorido que eu tinha trazido da Praia da Lua, que naquela época chamava Praia da Verinha, porque era por causa de uma história familiar, nós chamávamos Praia da Verinha. E aconteceu que, a partir daquela terra, eu comecei a trabalhar e juntar outras terras do próprio quintal, como barro amarelo, terra preta, e fazia algumas experiências, que foi algo muito enriquecedor, e eu tentava levar isso e fazer com que os alunos se envolvessem. Um ou outro se envolvia, mas uma grande maioria estava comprometido e pensando na sala de aula, porque eu estava vindo numa escola de belas artes, onde as pessoas tinham uma dedicação integral para aquilo. Só que aqui eles não queriam desenvolver, a maioria, não seriam todos, mas não queriam desenvolver uma coisa, não queriam desenvolver uma carreira, por exemplo, fazer algo artístico. E o tempo dedicado a determinadas técnicas era muito pequeno para cá. Eles tinham que ver uma série de generalidades das várias técnicas, enquanto que na Belas Artes você teria que ficar num curso profissional que era mais da metade da duração do curso. Então, ou você escolhe pintura, ou gravura, ou escultura, composição de interiores. E aqui você tinha que fazer um pouco disso tudo junto. Então, essas coisas eram dadas de maneira mais superficiais, eu diria, quer dizer, sem uma profundidade necessária para ter um aprofundamento. E o que eu chamo a atenção é que eu continuava trabalhando aqui, mas nas férias eu sempre arranjava uma maneira de fazer curso de férias no Museu de Arte Moderna, que era algo fantástico, maravilhoso, e eu acho que eu experimentei lá de 83 a 86, não me lembro se já 87 ainda teve, mas eu ia todo ano, aí eu aproveitava minhas férias para trabalhar no MAM. E era algo, e no Parque Lage às vezes, algumas coisas no Parque Lage. Então, como eu disse, o meu comprometimento é com o fazer artístico, e isso é algo que me preenchia. Então, para muitas pessoas, esse rigor da minha parte é uma chatice, era algo muito que as pessoas gostam das coisas, mas assim, gostam um pouquinho, dar uma olhadinha, ver um pouco, e comigo nada é assim, de pouquinho, é integral. Então, isso é muito normal que dê alguma complicação, mas a gente sobrevive, e não sei se aprende a lidar com isso, porque eu ainda tenho limitações com essas limitações. Tony, eu particularmente, o Alquimar, eu tive um contato com uma curadoria feita por você, chamada Memórias da Loucura. Ela foi uma exposição que me tocou muito, né, me sensibilizou muito. E hoje eu tenho a oportunidade de perguntar de você, assim, já há muitos anos, né, qual é a relação desse trabalho, assim, a sensação desse trabalho e a relação da arte com a loucura? É complexo. Na verdade, foram duas montagens. Eu acho que uma foi em 2012 e outra em 2015, mas eu não tenho certeza. Mas foram duas. E, bom, foi algo também que me exigiu uma reflexão, que eu me detivesse um pouco mais, e a compreensão da relevância maior da arte para essas pessoas com problemas, como eu falei inicialmente. Para muitos, a arte é praticamente a única alternativa. E para muitos que estavam lá recluso, era um dos poucos momentos que eles tinham, porque aquilo não era a vida deles. Então, era um momento de liberdade, era um momento em que para eles não havia censura, onde eles desenvolviam trabalhos, pintavam, e o próprio suporte podia desaparecer, atendendo àquela coisa que a gente compreende muitas vezes a arte. O que importava era o processo, porque ele ia num processo
e às vezes de felicidade, de complementação, que é mais isso que importa do que ser uma obra-prima, ou que vá se vender, ou que tenha lógica. E como numa prática como essa, que eu penso que é relativa à relação que possamos fazer com a arte em geral, que eu digo sempre que é essa, que ela também não tem exigências. Nós não estamos mais na época daquela academia rígida, que o artista tinha que fazer determinados temas com rigidez, com determinada representação precisa de cada coisa. E a partir do final do século XIX, sobretudo com o romantismo, nós vamos ter esse escapismo em vários sentidos, no escapismo temporal, geográfico, e não aceitação do seu momento, mas também aceitação da expressão das crianças e daqueles chamados loucos e desajustados. Então, a partir daí, nós temos a arte como um elemento, uma possibilidade de contato, uma possibilidade de diálogo. É algo que pode ser encenada, né, através da música, do teatro e várias outras maneiras de representar e fazer com que as pessoas, digamos, afetadas por esses problemas, possam refletir e buscar o centro. O centro, muitas vezes, precisa de uma concentração. E a arte, de certa forma, pode trazer essa concentração. Não digo que ela é terapêutica por várias razões, mas uma delas eu acredito que ela possibilite a concentração. Eu costumo dizer muito que quando eu faço aquarela, principalmente, mas as outras artes também podem ter esse aspecto, eu digo que é uma meditação, é algo que às vezes acalma. E nesse sentido também, só penso que o artista não pode ser muito autoritário. Ele precisa ter uma noção de onde e o que ele quer para começar o diálogo. É um namoro, é uma relação afetiva, e mesmo que seja um pincel e o papel e a tinta, ele pode começar com algumas ideias. E tem que estar atento, assim como quem escreve, ou toca, ou faz um feijão, tem que estar atento aos elementos. Porque, do meu ponto de vista, a coisa começa a se tornar artística a partir do momento que esse realizador, esse instrumento também, começa a ouvir. Ele começa a dialogar com aquilo com que ele está trabalhando. Lógico, ele não vai dizer, olha, vira para cá, faz isso, bota vermelho, bota azul. Mas as situações vão orientando. É um processo intuitivo, basicamente. E é dele que eu penso que, quando se entrega a ele, é mais fácil seguir do que uma resistência dura, racionalista, predeterminada. E, basicamente, eu penso isso. E eu tenho pensado também que, apesar de toda a minha resistência na vida, mais recentemente eu tendo um pouquinho mais a aceitar que algumas forças divinas que estejam a conduzir. Quiçá sejam as musas, quiçá seja para o bem do homem. E é nisso que eu acredito. E aí, lembrando da pergunta anterior, que era da questão da resistência, quiçá isso seja a resistência, porque precisamos dessas manifestações para mostrar que o homem não é um trambolho, não é um objeto inanimado do agora, já e do lucro. Ok? Perfeito, Tony. Mais uma vez, eu gostaria primeiramente de agradecer o tour pela sua casa, tá? A gente não fez isso. Pela casa exposição, né? Casa/exposição. E também nos fazemos de acordo com isso, porque essa perspectiva que você aponta, como eu posso talvez chamar de humanização mesmo, né? Ela é muito importante, para nós ela é muito cara, porque
quando nós tratamos de arte, de maneira geral, né, nós enxergarmos uma finalidade prática, talvez assim, como é que eu posso dizer, matemática, lógica, assim, eventualmente talvez você consiga isso em algum contexto, não sei te dizer, você abstraindo muito, mas a gente sabe que isso não existe, né? Não existe essa finalidade, né? Então, quando você coloca que o homem, para não ser enxergado como um trambolho, como você disse, né? Justamente por causa desse contato, essa humanização que a gente tem a possibilidade de passar através da arte, né? Werner, alguma pergunta? Nesse sentido de humanizar, né? E da arte, nesse sentido, ser uma resistência, ser um gesto de resistência, né, como você coloca, nos parece que a todo momento, né, que se produz, e para quem tem a sensibilidade estética, as palavras que você usou, elas parecem ser bem emblemáticas, né? Voar e transcender, né? Então, me parece que esse voar e transcender vai acompanhar a obra o tempo todo, né? O voo pode ser mais rasante, o voo pode ser menos rasante, mas sempre voar. A partir do momento que você coloca que a arte, pelo menos a minha compreensão, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, porque você é o professor. Nós estamos aprendendo, né? A arte, ela tem uma essência da tecne grega, mas ela tem, nessa tecne, a sua essência estética. Então ela não me parece que traz os rigores, embora traga elementos, mas ela também não é algo definido. Então por isso que permite, né, como diz o Nietzsche, saltar sobre abismos, né? Me parece que o artista todo tempo está saltando sobre abismos. Essa é uma impressão nossa aqui, humana, demasiado humana, ou não, Otônio? O que você pode nos dizer? Então, mas olha só, o professor foi aposentado. Na verdade, talvez eu esteja mais aqui tentando ser o artista. Enfim, ainda o aprendizado. Agora, realmente, eu acredito sim que há propostas que vêm desde a Grécia Antiga e que algumas populações priorizam isso como a representação que deve ser feita e que deve seguir aquilo como convenções. Mas é como você colocou, sim, do Nietzsche, né, essa questão de saltar abismos. E acredito que são essas as asas que nos fazem saltar, porque é perante as situações difíceis que elas se manifestam. Os obstáculos, as pernadas, tudo mais que aparece na frente, e aí você consegue saltar. Porque se nós tivéssemos talvez uma vida totalmente cômoda, equilibrada, com tudo para todos, talvez, como diria um Mondrian, se tudo fosse equilibrado, talvez a arte não tivesse sentido. Ela é uma busca, é um complemento para buscar esse equilíbrio para todos, ainda que muitos talvez não sintam necessidade, talvez não saibam externar essa necessidade. Mas eu acredito que ela seja essencial para todos. Quer dizer, é difícil que tenha alguém que não curta música ou qualquer outro aspecto, qualquer outra manifestação artística em geral. O mesmo olhar uma casa ou uma paisagem, olhar uma coisa que é mais agradável perante uma coisa desagradável, eu acredito que ela está em todas as coisas. E é isso que nos move e que deve melhorar o mundo. Certo? Otônio, agora você poderia nos apresentar a obra que será apresentada lá na manhã da Valer, né, lá no Mindu, um evento que será sábado, no café, né? Porque pelo que eu percebi, porque eu li o Werner, leu mais a obra, porque ele usou para o mestrado dele, né? Que são partes, são pelo menos concepções que são extraídas do seu mestrado e do doutorado, né?
E então ele traz um apanhado histórico bem denso, né? Então a obra é densa, né? E então assim você poderia para os nossos espectadores que vão lá no sábado comprar a sua obra e prestigiar, apresentar a obra para a gente, para os nossos espectadores, nossa audiência. Ok, com prazer. É bom que eu tive que argumentar isso em algum momento, prestes a defender, que exatamente não é esse o título da tese de doutorado. Era La Belle Vitrine, o mito do progresso na refundação da cidade de Manaus, 1890-1900. E a partir daí eu costumo fazer uma apresentação breve do que seria a La Belle Vitrine, como uma discussão que eu tinha encerrado a apresentação do mestrado, que eu tinha concluído, que, em síntese, era a tentativa de fazer da cidade uma vitrine, que, quer dizer, com várias questões discutidas e, inclusive, contestadas, porque, como diria minha orientadora do mestrado, ela diz, não, uma vitrine não tem vida, as pessoas não vivem ali, tarará. Mas era uma analogia. É uma analogia da vitrine, assim como o mito do progresso. Então, a vitrine vinha que não era estético, era econômico, era embelezar para melhor vender. E aí lá vamos nós para Walter Benjamin, tá? Que era um embelezamento estratégico. E nós não estávamos inventando a pólvora. Isso, na verdade, era uma réplica do modelo europeu de Paris, Viena, Londres, Barcelona e todas as outras que estavam fazendo suas reformas urbanas, suas reformas do 19. E nós fizemos isso no final do 19, na última década. Então, o primeiro recurso é esse, que o Eduardo Ribeiro desenvolve, e grande parte dos melhoramentos instalados nesse lugar, com uma série de coisas que vão desde a arquitetura, o urbanismo, né, e você vai ver as fachadas dos prédios mais suntuosos, as praças ajardinadas, as ruas calçadas, embelezadas com bonde, eletricidade, água e outros melhoramentos de praças, como fontes, enfim. Tudo isso estava vinculado ao discurso do progresso, que é algo também que não era exclusivo de Manaus. Isso é uma noção mundial e regia a capital federal também, o Rio de Janeiro, que tentava se reformular e se adequar a um novo modelo de cidade para espantar menos os investidores, porque o risco, uma série de propagandas negativas precisavam ser desfeitas. Então, isso tudo não deixava de ser uma contrapropaganda para fazer com que as pessoas viesse a mão de obra e viesse o investimento. Então, nesse sentido, nós vamos ter também a publicação de alguns álbuns, né, que vai mostrar uma outra cidade branca, civilizada, cosmopolita, completamente diferente daquela que havia antes de 1880, que era uma cidade dita insignificante, com uma cultura rude, com uma série de limitações que nós podemos contrastar com essa cidade da última década do século XIX. Então, esse progresso, na verdade, era um progresso econômico e ele estava a favor de quem podia financiar. Então, aí está o mito desse progresso. Não é um progresso verdadeiro, assim como não era aquela coisa do iluminismo, que é para todos. É para quem dispõe de recursos. Como a proclamação da República nos deu uma autonomia e nós tínhamos bens que nos garantiam os empréstimos e uma série de investimentos, então foi possível que nós aplicássemos esses excedentes e os empréstimos na própria cidade. Então, quando o nosso grande produto
cai, nós perdemos o monopólio internacional da borracha e nós naufragamos. Então não tínhamos nem como pagar os empréstimos e paralisa o processo. Paralisa e congela no final da primeira década do século XX. Congelou e isso prova. Lógico, eu podia ficar aqui argumentando com uma série de outros elementos, mas eu só dou isso como síntese. Em 13, por exemplo, já não tinha condições nem de pintar a fachada do Teatro Amazonas. E outras coisas limitadas que o Estado e a Intendência não conseguiam dar conta. Então, o que nós vamos ter? Bom, eu falei La Belle Vitrine, o mito do progresso, na refundação. Bom, quando se faz todo esse empreendimento de melhoramentos para atrair a mão de obra, nós vamos ver essa cidade ser transformada em vários aspectos, desde o seu plano, da sua planta, que era irregular, se torna muito mais organizada, né? Simétrica, há uma clarificação dos cortes, das definições das áreas, a toponímia muda, o crescimento da cidade muda do sentido leste-oeste para o norte-sul, há um crescimento considerável da população branca, há uma série de mudanças que levaria uma pessoa desavisada que tivesse visitado o lugar até a década de 1880 não reconhecer grande parte dos seus espaços públicos, porque eles haviam se transformado. Quer dizer, o único elemento que se mantinha como um referencial, que quebra um pouco a minha tese, era a igreja matriz, porque ela, na verdade, é construída exatamente entre 1858 e 1878. Então, ainda que a pessoa não tenha visto a conclusão, se foi um pouco antes, mas aí teria aquela referência daquele lugar. Porque do lado dela o Igarapé já não existia mais, era uma avenida, e vários outros elementos foram todos modificados. Então, eu tenho aí a terceira parte desse título, né, que é a refundação da cidade de Manaus, no período de 1892 a 1900, que é o período em que o Eduardo Ribeiro assume, e é com ele que esse maranhense, afrodescendente, sem nome de família, sem riqueza, sem uma rede social que o amparasse, é ele que consegue, por outras variadas razões, consegue galgar rapidamente uma carreira meteórica e se torna o governador. E é ele também que vai refazer a Constituição de 1892, a nova Constituição, que vai estabelecer uma série de coisas a favor, quer dizer, dentro do próprio Estado. E ele sai antecipadamente, articula a sua sucessão para deixar o Fileto Pires, um outro jovem militar, que também não era daqui, mas desavisadamente ele se retirou para uma viagem e aí ele foi substituído pelo Ramalho Júnior, que aí ficou como se o outro tivesse renunciado. Toda uma história torta, com vários problemas, mas é o Ramalho que vai concluir, mas o Fileto dá continuidade a uma série de coisas que o Eduardo Ribeiro não havia concluído, como o próprio Teatro Amazonas, que na verdade, só vai ser concluído bem mais na frente, ainda que tenha sido inaugurado na administração do Fileto. E o Ramalho Júnior, na verdade, consegue um feito considerável, porque ele era de família vinculada daqui, o pai dele era um dos construtores, desde da Igreja Matriz, de várias obras públicas, então eles tinham uma rede articulada, e junto com os Malcher, ele já tinha casado com a primeira filha do Leonardo Malcher, que morreu, e ele casou com a segunda. Então, havia essa relação dessas famílias que, de alguma forma, reduzia a resistência àquela administração. E ele pôde encerrar o mandato,
e foi substituído por um dos NERIs, o primeiro deles que vai dar continuidade a um outro NERI que virá. E, na verdade, é aí que nós vamos ter construída essa imagem dessa Belle Époque, dessa cidade embelezada, bonita, moderna, mas armada como uma vitrine, que era para vender e para atrair, basicamente. E, a partir daí, há uma discussão desses espaços, como é que foram, os mapas norteiam o leitor, né, que eu vou citando um pouco dessas mudanças em alguns aspectos, e aí eu deixaria que o leitor investigasse um pouco mais para tirar suas próprias conclusões. Há uma pequena biografia do Eduardo Ribeiro e umas discussões outras que ficam abertas. Então, é esperar que as pessoas queiram ler e queiram interpretar, porque grande parte da história está em aberto. Ok? Então, para quem quer aprender um pouco, conhecer um pouco da nossa Manaus, como que apareceu essa Manaus que a gente acha tão bonita aí, né? Que a gente passeia pelo largo ali, olha o teatro, né? Qual a história que está por trás disso, né? Quando é que vai ser o... Sábado, né? Lá no Parque do Mindu. O livro La Belle Vitrine vai estar lá pra gente adquirir. Numa manhã cultural. Ô, Tony, tenho mais uma pergunta, nosso tempo já está acabando, né? Infelizmente. Mas assim, eu queria saber, tem alguns projetos saindo agora, quando sai a próxima exposição, como é que a gente tem aí daqui para frente, com relação às tuas artes mesmo, às tuas exposições? Bom, enfim, as artes, olha só, eu estou retido, antes da pandemia mesmo, eu estou retido em outros tempos, numa pesquisa, que eu estava numa outra pesquisa, migrei de pesquisa, e estou mais intensamente nessa pesquisa, que talvez eu esteja prestes a encerrar, talvez, eu não posso garantir. E então a questão das artes plásticas estão um pouco na prateleira, na gaveta, ainda que a minha exposição ainda se mantém no Palácio da Justiça. Nós vamos tirar, talvez desmontar agora em novembro, e provavelmente, não sei quando, talvez só no começo do outro ano, vai estar lá no Centro Cultural Povos da Amazônia, essa arte teotônica. Então, tem esse trabalho, tem uma exposição agora que o Sérgio Cardoso está fazendo curadoria, que são as cúpulas do teatro, que é possível que eu participe, e abre agora, acho que no dia 24 também, lá no Povos da Amazônia, na Manarte, uma exposição que a Adna Abreu e a Ana Lloyd estão fazendo, das pessoas que participaram do projeto da Manarte. E eu, como eu participei, vou estar com 2 obras, um díptico, que vai estar exposto lá num espaço novo da Manarte, nos povos da Amazônia. E, no mais, eu tenho ideias, mas me falta mais tempo. Eu precisava de 10 vidas, como diria o Tiradentes. A gente está concluindo por questões mesmo de tempo, né? E a gente gostaria das suas palavras finais e o convite para o evento que acontecerá no sábado no Mindu, né? As suas palavras para a nossa audiência, né? Porque o nosso programa ele trabalha justamente esse conceito de cultura, de arte, né? E desde o começo, uma das pessoas que a gente queria chamar, e a gente entrou em contato, a Vanessa entrou em contato também, era você, né? E curiosamente, a gente fazendo pesquisa no Facebook, 90% dos nossos convidados são seus amigos, né? Opa. Então, assim, há um cenário artístico que está interligado, né? Então, você, por favor, fizesse as suas considerações para a nossa audiência e o convite para o evento de sábado, né? Então, primeiramente, eu quero seu retorno, a sua participação conosco. Muito agradecidos nós estamos. Muito obrigado. Eu quero agradecer pelas perguntas que me estimularam. Eu acho que, basicamente, o que se fala vem da pergunta. Então, agradeço, se fica, se contribui, a vocês também. E, bom, no sábado é talvez o meu primeiro evento presencial. Eu estou me restabelecendo de uma cirurgia, mas eu acho que eu já estou quase bom.
vou estar lá, espero encontrar muitas amizades e, de qualquer forma, a gente pode ter uma oportunidade de esclarecer ou de ter um contato maior, tete a tete, olho a olho, para que possamos matar um pouco da saudade, ainda com os limites que ainda temos que nos manter. Lógico, estamos agora sem máscara, mas lá, a princípio, vamos ter que estar mascarados, porque assim exige a situação. E esperar que todos estejam bem e que possamos nos encontrar em breve em outras situações. Não esquecendo que também estamos, e tem a ver com esse trabalho, o aniversário da cidade, que acontece agora dia 24, é uma data que é uma coisa comemorativa, pode ser uma coisa convencional, mas é um dos momentos, raros momentos em que a gente pode refletir sobre cidade. Então, eu pediria que nós tivéssemos essa reflexão e pensar como melhor tratar a cidade para melhor sermos tratados. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Então, aqui nós tivemos essa nossa conversa, essa aula com o professor Otônio Mesquita, que a gente já queria, né, desde o começo, né, conversar com ele, né, Kevin? Sim. Justamente por isso a gente se sente muito maior, né? Se sente muito mais profundo, né? E deixou de ser professor aposentado, mas continua ensinando muito. Ele continua dando aula, né? E então, assim, a gente tem muita gente ainda, muita gente boa aqui, a questão de tempo. A gente tem ainda que são convidados o Rogério, a Neuci Leão, que é da arte plástica, tem o Alfredo Jatobá, todos amigos do Otônio Mesquita. E outros, o Jonas, que da banda, que vai estar conosco aqui. E uma turma muito boa aí, graças a Deus a gente tem bastante pessoas para contribuir. A gente agradece toda a audiência, gente, e eu me coloco hoje uma questão muito que peço até licença das meninas, embora o tempo também tenha esgotado, uma pequena menção de um rapaz de onde a gente costuma tomar sorvete, Vanessa, e ele foi brutalmente, houve um assalto e ele foi espancado, né? Tá nos vídeos rolando por aí. E assim, é um rapaz que a gente gosta muito, a gente tem contato e a gente se sente muito comovido com isso, né? O programa é de arte, o programa é de cultura. E a gente acredita que a gente expandindo a arte, expandindo a cultura, a gente talvez canalize essas violências, né, um pouco. Né? Assaltar é uma coisa, agredir mais ainda, humilhar o ser humano, igual, é uma coisa que dói na gente. Então nós, como pessoas da cultura, da arte, que fomentamos, buscamos, a gente se sensibiliza. Esse rapaz, que eu não vou falar o nome dele, por uma questão de preservar, até porque ele ainda é menor de idade, tem 17 anos, entendeu? Então assim, mas a gente se dói muito com isso, e ele sabe, ele está assistindo o programa e sabe que nossos sentimentos para ele. Agradecemos a audiência, a Tertúlia Amazônica, fortalecendo os rizomas da nossa cultura. Boa noite e até a próxima quinta-feira.